Bom, chegamos aqui na terceira aula, a aula de protagonismo e vitimismo. Com certeza essa aqui é uma das aulas mais poderosas que nós vamos ter aqui, tá? Verdadeiramente falando, eu quero já deixar bem claro que se você não concordar sobre alguma coisa que eu esteja falando, é porque realmente o seu cérebro ele ainda está no modo primitivo e não consegue ter a clareza, né, de aceitar que a gente não tem como mais mentir para nós mesmos, sacou? Sem que você mude a estrutura de pensamento sua, tá? Então eu peço aqui que você se abra e receba aqui verdadeiramente do fundo da sua alma essa aula de hoje de vitimismo e protagonismo. Quando você tem metas na sua vida, quando você define onde você está e aonde você quer chegar, que é realmente o objetivo desse curso, é você sair da onde você está, se movimentar para chegar onde você quer chegar. Então quando você consegue ter clareza sobre isso, sobre o que está acontecendo, você começa a ter desafios, você começa a ter dificuldades, começa a ter situações que façam com que impeçam o seu crescimento. E muitas das vezes as coisas não vão acontecer da forma com que você espera que ela aconteça, certo? E na vida, quando nós passamos por esse tipo de situação, que a gente pode chamar aqui de problemas, os problemas, imediatamente a gente precisa ter uma atitude em relação a isso, sacou? Então você precisa encarar de frente toda essa situação, todo o seu problema, receber ele, certo? Identificar o problema e buscar soluções, né, imediatamente para poder sair desse estado de sofrimento. Vamos falar a verdade, ninguém gosta de problema, ninguém gosta de ter problemas, mas esse nome é uma situação corriqueira no nosso dia a dia. Nós precisamos identificar o problema imediatamente e poder ter um nível de controle emocional para poder lidar com todas as situações. Então aquelas aulas que tivemos anteriores, elas são fundamentais para você lidar. Então esse é o passo a passo para o seu crescimento, entendeu? Uma coisa é clara, ninguém gosta de ter problema. Ninguém, absolutamente ninguém gosta de ter problemas. As pessoas odeiam o fato de falhar. As pessoas odeiam o fato das coisas não serem exatamente como elas planejaram. E quando esses problemas vêm, esses problemas mostram o seu nível de inteligência emocional, o seu nível de domínio, o seu nível de maestria emocional, sacou? Exatamente no trajeto onde você quer sair, de onde você está para onde você quer chegar. Talvez sair de R$2.000, chegar a 4.000 e chegar, quem sabe, lá R$10.000 por mês. Por que hoje tem muito mais gente ganhando R$2.000, R$1.000 do que pessoas ganhando R$100.000? E por que as pessoas não conseguem atingir um nível de ganhos maiores? Porque elas desistem de chegar até lá. Elas acham que são difícil, que é muito difícil, que é muito complicado. E de onde que vem isso, gente? Me conta. De onde que vem essa justificativa de falar que tudo é difícil, que tudo é complicado, de que tudo é culpa de alguém, que é culpa do governo? A esperança de que a vida é melhor é porque vai vir o novo presidente, a esperança de que a vida é melhor é porque vai vir o novo pacote econômico, sabe? E de onde vem isso? De onde vem essa ausência da responsabilidade da própria vida? Esse é um comportamento que eu chamo de vitimismo. As vítimas não vencem. As vítimas não vencem. As vítimas, elas querem a atenção das outras pessoas. O comportamento de vitimismo vem quando você se vê em frente a uma situação de dificuldade e você se vê menor do que aquela situação. Você vê aquela situação muito maior do que qualquer outra coisa, muito maior do que você. Entendeu? Como uma situação monstruosa que você não tem domínio sobre aquilo, você não consegue controlar. E esse comportamento de vitimismo é instalado na cabeça das pessoas, dos seres humanos. Foi instalado na minha mente durante anos, e com as técnicas que eu estou passando aqui, eu consegui melhorar isso, consegui desenvolver de uma forma diferente. Então, quando nós vemos uma dificuldade, você buscando a vida que você quer, sendo uma vida grandiosa, uma vida pequena, não importa. Sendo uma vida rica, uma vida pobre, não importa. Sendo o corpo gordo ou tendo o corpo magro, não importa. Você vai ter dificuldade nesse processo sempre, porque a dificuldade é aquilo que você não planejou.
E a pergunta é como você enfrenta essas dificuldades, sacou? Isso mostra o seu nível de inteligência, seu nível de inteligência emocional, o seu nível de resiliência, sacou? Que é a capacidade para poder passar por um desafio, um processo, continuar mesmo que esse desafio esteja ali difícil, sabe? Capacidade de você tomar porrada ali, de você levantar. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui sobre vitimismo. As pessoas que se vitimizam, as famosas vítimas, elas procuram desculpas em tudo para poder fazer tudo para realizar algo, sabe? Então sempre vai ter um empecilho, sempre vai ter uma pessoa para culpar. Ela é uma pessoa que reclama o tempo todo. Quando você reclama sobre alguma coisa, você está clamando novamente por uma coisa que já aconteceu. Se já aconteceu, ela não vai voltar atrás. Então a gente precisa buscar a solução para resolver esse problema. Não reclamar. A reclamação, ela não é a solução do problema. Ela simplesmente, como eu falei, você está clamando novamente por uma coisa que já aconteceu e não vai mudar nada naquilo, sacou? Você precisa parar de ficar se justificando o tempo todo. As vítimas, elas falam uma língua chamada vitimez. Eu não tenho tempo, eu não tenho recurso, eu não consigo. Quanto mais você disser isso para você, pior isso vai ficar. Eu vou dar um exemplo aqui de um mentor que eu tenho chamado Enio Carvalho, que ele sempre fala a mesma coisa. Se você tivesse uma colocação na vida onde as pessoas que você mais amam na vida tivessem um problema e que se você não resolvesse aquele problema de uma vez por todas, elas iam morrer, o que você ia fazer em cima dessa situação? Você ia buscar soluções ou você ia reclamar, você ia se vitimizar em cima do problema? Então não se esconda atrás disso, atrás desse problema. Para de se vitimizar, para de colocar a culpa nos outros, sacou? Para sempre pensar no seguinte: Gregory, eu tenho que entregar um relatório ali, eu tenho que chegar no cliente e estou cansado. Como é que eu faço? A vida do seu filho depende de você fazer esse relatório, de você chegar no cliente, você entregar a carga. Você falaria o quê? Qual seria a sua resposta? A vida da pessoa que você mais ama depende dessa sua situação. O que você responderia? Claro que sim. Claro que você responderia que sim. Então nunca mais diga uma coisa dessa na sua vida. Nunca mais alimente uma crença dessa na sua vida. Se você não quer fazer, se você não vai fazer, você diga pra você mesmo: não vou fazer porque eu não quero fazer e eu vou assumir toda essa responsabilidade. Sacou? Porque tudo que é difícil é resolvido, tudo é resolvido, tudo existe uma solução para ser resolvido. Sacou? Então assuma essa responsabilidade na sua vida, seja protagonista da sua própria história, seja realmente o ator principal ali para poder desenvolver uma alta performance, conquistar o que você almeja. Para você ser feliz, você precisa ter dinheiro, você precisa ter aquilo, você precisa ter uma mentalidade evoluída para poder absorver todas essas situações aqui e saber lidar uma a uma, ter um controle emocional para poder lidar com esse tipo de situação. Tudo que acontece ao seu redor, tem uma parte de responsabilidade sua. Tudo que acontece ao seu redor aconteceu porque você foi criando situações que foram trazendo aquilo para você, para sua vida, sacou? E você assumir o seu protagonismo faz com que sua inteligência emocional aumente. Você começa a ficar mais pleno em relação ao que acontece na sua vida, sacou? Você começa a não se portar mais como vítima e perder o seu lastro emocional. Levantar 5 quilos não é tão difícil que levantar 105 quilos. Para você conseguir levantar 105 quilos, o que é necessário? Desenvolver musculaturas e habilidades para que você consiga fazer aquele movimento. Quantas vezes eu já tentei elevar o meu nível de sucesso financeiro sem conseguir de fato gerir bem o dinheiro? Eu ganhava bem o dinheiro, só que eu não conseguia manter aquele dinheiro. Eu tinha um músculo pronto para ganhar o dinheiro, só que eu não tinha um músculo pronto para gerir o dinheiro. Para eu conseguir me tornar uma pessoa financeiramente mais inteligente, eu precisei desenvolver essa musculatura. Então tudo que você não consegue fazer hoje na sua vida, por conta dessas musculaturas que você precisa desenvolver. E ninguém é capaz de te impedir você de aprender alguma coisa. Ninguém tem esse poder. Ninguém pode impedir você de desenvolver as musculaturas que te faltam, desenvolver as habilidades que te faltam. Nunca foi tão fácil aprender alguma coisa como é hoje em dia. E você precisa assimilar isso. Então nunca mais na sua vida culpe alguém, sacou? Se você está numa situação hoje, você se meteu nessa situação. A culpa é só sua, conscientemente ou inconscientemente. Você entrou nesse buraco, cara. Ou naquele topo de montanha que você está. Isso foi exclusivamente mérito seu.
Isso é uma historinha que você conta pra você mesmo. E quanto mais você conta essa história pra você, pior fica. Pior fica a situação. Quanto mais você conta essa história pra você, mais você fica num labirinto emocional que você não sai. Pensa só comigo. Sucesso é uma rodovia que não tem limite de velocidade. Você pode andar nessa rodovia de sucesso a velocidade que você quiser. Por isso que tem gente que está andando a 30 por hora e tem gente que está andando a 200 por hora. Sacou? É assim que funciona. Os protagonistas focam no que depende deles. E as vítimas focam no que depende de outra pessoa. O foco muda. Todas as vezes que você foca no que depende de você, você aumenta a velocidade. 40, 50, 60, 70, 80, 100 por hora. Sacou? Você foca no que depende de você, no seu resultado, no seu esforço, na sua dedicação, e você avança. Toda vez que você se vitimiza em relação a alguma coisa, responsabilizando alguém, responsabilizando uma pessoa, colocando a culpa nas pessoas em alguma situação, você reduz a marcha e você entra numa rotatória. E você fica ali naquela rotatória, andando a 20 por hora, na estrada que poderia estar andando a 300, 400 por hora. Entendeu? Ela não tem limite de velocidade nessa estrada. E você tá ali na rotatória, 20 por hora, dizendo como é difícil, como é complicado, eu não consigo, eu tô sem energia, tô sem foco, não consigo focar, meus filhos, minha família, ninguém me apoia, meu marido, minha esposa. E quando você entra nessa energia, você perde poder pessoal, você perde velocidade. Você entra no estágio onde você quer se afastar das pessoas, quer ficar no seu quarto, com a luz apagada, que a sua energia vai lá para baixo, você fica ansioso, come, sabe? Com isso, a ansiedade extrema dispara depressão, sacou? Depressão extrema, as pessoas acabam chegando ao máximo de poder acabar com a sua própria vida. Isso é poder emocional, você precisa fazer o caminho inverso. Absolutamente tudo que acontece ao seu redor depende unicamente e exclusivamente de você. Isso te amedronta ou isso te empodera? Depende de como é que é o teu sistema. Tem gente que tem medo disso. Só que entender isso é libertador. Libertador. Você tem noção? Talvez você vá se libertar de coisas que você, como eu posso dizer, estava presa a vida inteira. Sacou? Talvez você vá se libertar de coisas que você justificava ali o seu insucesso sobre alguma coisa, sobre o seu trabalho, sobre o seu empreendimento, sobre empreender. E entendendo isso, você vai justificar não fazer algo de que forma? Se não existe justificativa, se você já tem a clareza, você não pode mentir para você lá do início do nosso treinamento. Você imagina o quanto poderoso, o quão libertador isso pode ser para sua vida. Se você não quiser fazer, não faça por você escolher. Mas nunca mais você vai culpar algo ou alguma situação. Tá ficando claro o quanto você vai ser necessário para você esse processo de inteligência emocional, de protagonismo, você amar os processos que estão ao seu redor, sacou? Então na próxima aula a gente avança nesse tema. Vambora.